Senhoras e senhores, excelente dia, tarde ou noite, seja qual for o horário que você está aí nos acompanhando nesse nosso podcast, né? Lidera Mais Podcast. Aqui dentro da Nota TV, nós crescemos juntos. Então, todo início aqui do nosso episódio, eu peço para você pegar papel e caneta em suas mãos para que você possa tomar nota, trazer vários insights aqui. Claro, cada convidado que nós trazemos aqui são pessoas assim admiráveis por mim, né? Eu admiro essas pessoas que vêm aqui conosco e eles são dotados de conteúdos, aprendizados, que aqui nosso intuito é de poder multiplicar para você e para quem também você pode nos indicar. Então, pega papel e caneta nas mãos para você fazer nota. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, você vai lá, se inscreva. Aqui dentro do canal Notas TV tem vários outros conteúdos que você também pode consumir ou também compartilhar com outras pessoas. Mas agora eu quero te pedir uma ajuda. Qual é a ajuda que eu quero que você faça para nós aqui? Nosso conteúdo aqui é muito relevante, mas como que a plataforma ela entende que o nosso conteúdo é relevante? É quando você curte aí, é quando você se inscreve no nosso canal, é quando você deixa ali um comentário e o mais importante é quando você pega esse link aqui e você compartilha com outras pessoas. Então você vai pegar esse link aí, compartilha aí nos seus grupos, compartilha aí nos seus grupos WhatsApp. Tenho certeza, eu quero falar para você bem baixo aqui, isso é fofoca. Como que é fofoca? A fofoca, muitas pessoas compartilham, então vai lá e pega esse link aí e compartilha essa fofoca com outras pessoas. Não é, Léo? Vamos lá, vamos fazer fofoca, vamos compartilhar isso. Vamos aí multiplicar o nosso conteúdo aí com mais pessoas, tá bom? Então, dado esses avisos aqui iniciais, hoje aí eu tenho um convidado aqui muito especial aqui, de um dos poucos amigos que eu tenho de longas datas, ele é um desses, é meu nobre amigo Lincoln Soares. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Lidera Mais, meu nobre. Obrigado aí por você ter separado o seu tempo para poder estar aqui conosco. Assim como todos os convidados que vêm aqui, Lincoln, eu falo o seguinte, ó, obrigado por você ter separado. O dólar tá 6,30, mas nem o dólar é tão precioso quanto isso. Nem o real nem o euro é tão precioso quanto ao seu tempo. Você ter realmente separado esse tempo para a gente poder estar aqui, além da gente estar se revendo aqui, também de poder contribuir aí, multiplicar esses conteúdos aqui que nós vamos falar aqui sobre a vida de outras pessoas, sobre outros pastores. Obrigado, Lincoln, de novo aqui. Muito obrigado, muito honrado por estar aqui e para mim é um prazer. Eu tenho certeza que estou no lugar certo, com a pessoa certa e o intuito é justamente esse mesmo. É sempre estar aprendendo, passar conhecimento e é sempre uma honra estar contigo. Multiplicando, né? Eu te conheço, mas eu quero que você se apresente aí para as pessoas que nos acompanhando aí. Já ia falar bonito, telespectadores, igual eu lembrei do Raul Gil aí para as pessoas que estão nos acompanhando aí, as pessoas que estão aí dentro aí do nosso canal da Notas TV. Eu quero que você se apresente, quem que é o Lincoln, o que o Lincoln faz hoje. Então fique à vontade, é para você se sentir em casa, meu amigo. Olha que eu já tô me sentindo. É isso aí. Eu sou Lincoln Soares, sou casado com a Mil Kellen, pai da Isabelle e da Isadora. Sou empresário, nós trabalhamos no ramo de imobiliária, né, mercado imobiliário aqui em Brasília. Sou escritor, estamos indo aí para o segundo livro e o terceiro, o Clésio vai estar junto comigo. Vamos sim, já tá aí, um desafio para nós aí. E sou pastor ali, temos servido ao Senhor na comunidade Superabundante, cidade satélite aqui de Brasília, ali em Braslândia. Cidade bem pertinho, né? O Léo tava me zoando aí. O Clésio mas para mim, que já morei no Rio, para mim, Brasília, tudo é pertinho. Tudo é perto. Porque Rio é tudo... Talvez porque o Rio, na verdade, é o trânsito, né? Mas aqui o trânsito é bem tranquilo, então acaba que... Para mim é tranquilo. Para lá, então, Braslândia, aí você chega ali, ainda mais em tardinha, aquele pôr do sol, você descendo ali, né? é top. Não tem nada igual. Na verdade. Então é isso, nós estamos servindo o Senhor ali na comunidade Superabundante. Estamos pastoreando ali uma galera muito abençoada e é um privilégio. E falar de mim é isso. Sou apaixonado por aprendizado, pelo conhecimento, amo estar desenvolvendo. E resumindo bem, o Lincoln é isso aí, é pai, é amigo, é pastor. E assim, a gente tem uma amizade, o Lincoln, ele era careca, Léo. Ele passava, depois você vai ver, o Lincoln passava, rapaz, achava que o cara era careca, mas o quê? Quanto tempo você usava cabelo careca? Tanto cara, é que eu conheci o Lincoln, eu fiquei, acho que uns 7, 8 anos. 7 anos só raspando, 7, então eu mais um Lincoln, a gente tem uma amizade aí.
Pô, eu fui morar em Brasília em 2011, então, poxa, 13 anos aí, hein? 13 anos. 13 anos de amizade, então a gente morava, eu morava no Rio, mesmo assim a gente se mantinha esse contato e tudo. Qual é o nosso objetivo aqui, Lincoln? Nós queremos trabalhar aqui, trazer um tema, né, sobre essa liderança ministerial ou liderança eclesiástica, né? Nós sabemos desse desafio que é de ser líder e também ser ainda maior ainda que é ser um líder eclesiástico, um líder ministerial, né? Que ser liderança é você poder influenciar a vida de outras pessoas, você poder ali ajudar pessoas que talvez não acreditam nela mesma, mas a gente tem ainda o encargo maior de ser pastor, de estar ali na frente, né? Como que foi sua jornada? Vamos falar um pouquinho essa sua jornada ministerial, essa sua jornada de você chegar, né, ser hoje da líder da igreja e tudo. Claro, fica à vontade aqui para a gente falar sobre esses desafios. Porque qual que é a ideia? Porque através do nosso conteúdo, através da nossa vivência, a gente consegue também ajudar as pessoas. Poxa, eu sei o que é você passar por isso aí, porque eu passei. Aí você sai, né, só de... Porque as pessoas nos veem agora. Tem muitas pessoas que nos chegaram agora e nos conhecem agora. Mas elas não conhecem essa sua trajetória, não conhecem, eu falo dessa biblioteca ou desse repertório que tem ali atrás do Lincoln, né? Que é um pastor jovem, tudo, mas tem ali, vamos colocar as marcas de chegar até aqui. Como foi essa sua ascensão ministerial, pastor Lincoln? Então, eu não sou filho de pastor. Na verdade, hoje eu sou, né? Meu pai agora também Que bacana, é recente, aí você falou como é recentemente recente ele foi agora. ungido a pastor. Ou seja, você foi ungido Isso. primeiro Eu do fui o que ele. primeiro. Eu não fui o primeiro na família, que eu tenho um primo em Minas que já é. Ah, Mas é legal. uma outra denominação, outra realidade. Então, assim, a minha história em si, eu sou um improvável. Eu acredito mesmo que Deus tem esse negócio com os improváveis. Uhum. Minha mãe foi para aceitou a Jesus, eu tinha 7 anos de idade e desde então comecei a caminhar também. Mas sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Então, assim, hoje me vendo, estava compartilhando com vocês aqui antes de começar, estava ministrando numa igreja essa semana que é uma das maiores igrejas da nossa cidade. E eu me vi ali falando para aquele tanto de gente. Para mim é algo bem disruptível mesmo, porque eu nunca imaginei que poderia. Foi Foi assim, uma realização, uma muito conquista, algo, por grande. isso você falou que essa da improbabilidade, né? Então, Exatamente. anos atrás, você era improvável estar ali naquele lugar. Exatamente. Então, assim, vem de uma família totalmente bagunçada, acho que é a questão muito do Brasil, né? Meus pais hoje são separados, infelizmente, mas o pai bebia bastante, minha mãe foi para a igreja, eu comecei a caminhar, me apaixonei pela oração. Tinha um pastor que ele era exatamente um referencial, um homem muito simples, porém um homem que temia muito a Deus, orava bastante, tinha o seu tempo de qualidade ali com Deus. E eu fui aprendendo com ele. Na minha adolescência eu passei um tempo distante, mas sempre recebendo palavras de que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um chamado. E em 2011, o ano que eu casei, eu comecei a liderar os jovens da igreja, que nós fazíamos parte na época. Sim, sim. Foi daí que a gente se E que a gente conectou, se né? conheceu nessa Isso, época. eu era E, líder de jovens de uma cidade e e você de eu de outra. outra. E nessa época eu corri, né? O pastor chegou e falou: quero colocar você e sua esposa como líderes. E eu falei: não nasci para isso. Embora já queimava no meu coração o desejo de fazer alguma coisa. Então sempre fui muito ativo, sempre caminhei perto dos pastores. Então olhar para quem eu me tornei hoje é muito disso. Eu sempre tive desejo de crescer. Sempre tive desejo de andar perto dos pastores, de estar perto das pessoas que eu acredito ser um referencial. E eu nunca esqueci uma frase que, inclusive, esteve lá, você esteve ministrando na nossa igreja nesses dias, e um pastor que falou essa frase esteve lá também. Ele me falou, quando eu voltei para a igreja, em 2020, 2021, não, 11, faz o tempo tá passando. É, Há uns 2000. 14 anos atrás, uns 15 anos atrás, quando eu voltei, ele me falou, ande com pessoas que estão aonde você quer chegar. E aquela frase Top. marcou muito a minha vida. E de lá para cá eu comecei a caminhar. Então comecei liderando jovens, lideramos células. E a liderança é algo que eu sou apaixonado. Porque eu acredito muito naquilo que foi feito comigo. Eu achei alguém que olhou para mim e falou, vou acreditar em você, vou desenvolver você. E eu louvo a Deus, porque eu entendi tanto isso que hoje eu tenho prazer em fazer isso. A minha maior alegria hoje é encontrar alguém, um improvável como eu sou,
e começar a desenvolver essa pessoa, ver ela crescer, avançar e se tornar tudo aquilo que ela nasceu para ser. E assim, é muito interessante, né? Quando que as histórias, às vezes, elas só mudam de endereço, né? As histórias, elas se repetem. Por isso que eu falei no início da introdução que a liderança, muitas das vezes, é você acreditar em alguém que não acredita nela mesma. Então, você trouxe esse relato aqui, poxa, na verdade, você se autodepreciava, achando que você não tinha Exatamente. totalmente aquele potencial de ser, ou de fazer, ou de ter aquele encargo ali, talvez em comparação ao outro, talvez nessa autodepreciação, mas você encontrou alguém ali que acreditou em você, alguém que realmente estava disposto a investir vida na vida ali, né? O, aquele Exatamente. discipulado um a um, de poder formar hoje quem é o Lincoln hoje, poder. E como que isso, dessa palavra lá, de alguém ter influenciado você, alguém ter treinado você, isso, como que isso te influencia hoje? Porque hoje você que está nessa cadeira, né, de poder, às vezes, instruir ou treinar ou capacitar ou equipar pessoas, como pastor, de pessoas que vêm cheias das suas mazelas ali, se sentindo muito, às vezes, inferior, mas como que é essa palavra? Como que é você olhar, poxa, eu também já me senti isso. Poxa, eu já, também já sentei nessa cadeira. Por isso que eu falei com você no lado, né? Porque muitas das vezes a gente acha que não, mas a nossa história, a nossa bagagem, o nosso repertório, as pessoas elas se conectam, né? Exatamente. Eu, resumindo bem o que você acabou de falar, assim, eu louvo a Deus, eu acredito que nós somos a média das pessoas que nós convivemos, que nós andamos. Uhum. E quando eu encontrei esses líderes que acreditaram, que quiseram investir, eu entendi que o propósito da vida é justamente esse. Então, assim, foi desafiador. Primeiro que eu era uma pessoa muito resistente, muito tímido, tinha vergonha de chegar, de conversar, mas essas pessoas viram um potencial que nem eu mesmo enxergava. Então, acho que Bacana. o papel. Repete aí para mim. Repete para virar corte. O que que aconteceu? Essas Eles pessoas. viram o que eu mesmo não conseguia enxergar em mim. Que top, né? Então, assim, eles acreditaram, falaram, anda comigo porque eu quero que você desenvolva, que você cresça. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho uma particularidade, você conhece bem a história. Uhum. Eu tive. A primeira igreja que eu assumi foi no lugar de uma das pessoas que era a maior referência. Para mim, até hoje, é uma grande referência dentro do Sim, ministério. sim. Então, assim, foi um desafio muito grande. E naquele momento foi uma das características que todo líder, eu acho que tem, quem está nos assistindo precisa entender isso. Líder tem que ter coragem. Eu Sim. preguei sobre Pedro esses dias e estava falando, né? Todos estavam no barco gritando, é uma tempestade, é um fantasma que está vindo, mas Pedro ele teve ousadia, ele teve coragem. Ele falou: se é o Senhor Jesus mesmo que está aí, deixa eu ir andar com você. Então, eu tive essa coragem, o desafio chegou, eu falei: rapaz, eu vou abraçar esse negócio. Mas por quê? Porque foi construído algo antes. Eu Uhum. andava, eu via ele fazendo, eu via as coisas acontecendo, ouvia muitos conselhos, que aqui está uma questão que eu creio que é um grande diferencial. Eu acho, a Bíblia fala, né, que da multidão de Multidão. conselheiros, ali você encontra sabedoria, você ser assertivo nas suas decisões. Então, quando aconteceu, eu procurei pessoas que faziam parte da minha história, que acreditaram, que investiram. E naquele momento eu já estava começando a desenvolver esse ponto que eu vejo que na liderança é determinante para nós. É levar as pessoas a acreditarem nelas. Eu acredito muito que aonde é a nossa maior dor, ali está relacionado ao nosso propósito. Essa frase Sim. não é minha, eu ouvi em algum lugar, mas é uma grande realidade e eu sou fruto disso. Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público, de chegar e me comunicar e falar. Só que essa caminhada na igreja me fez entender que existia alguém ali. O Lincoln existe, ele é uma pessoa. E quando o desafio chegou, eu comecei a buscar. Eu acredito que nós precisamos muito entender que é necessário desenvolver. E eu acho que o grande desafio hoje da liderança, principalmente eclesiástica, é que nós temos que viver uma grande metanoia. E essa mudança de mente começa justamente dentro ali do ambiente religioso. Porque às Uhum. vezes nós estamos acostumados, olha para uma pessoa, ela me ajuda, ela faz alguma coisa, ela canta bem, ou ela prega bem, ela pode, ela é um líder. Não. Primeiro você tem que mudar aquilo que está dentro dela. Às vezes a gente coloca uma pessoa numa posição para estar influenciando outras pessoas que ela é totalmente frustrada. Não tem perspectiva, não tem esperança. Então, acho que o maior desafio hoje da liderança, e o que foi feito comigo e eu procuro fazer hoje é, primeiro, encontre o seu valor. Top. Veja quem você é. Você tem clareza da sua identidade, você sabe quem você é. Agora é o grande momento de você começar
a desenvolver isso. E na medida que vai se desenvolvendo, você pode ir aplicando com outros. Então, esse desafio da liderança ministerial, primeiro, é você fazer as pessoas enxergar quem realmente ela é. Né? E esse, porque, infelizmente, nós temos, vamos colocar aí, hoje no mundo nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Né? Infelizmente, a gente tem hoje, no nosso pleno século aqui, a gente vê as pessoas se comparando um com a outra. E esse quesito de comparação, o que é comparação? É você estar em segundo lugar enquanto você sempre foi o primeiro. A comparação sempre vai roubar a pessoa dela mesma. E aí, quando você fala dessa sua transição ministerial, desse, né, esticar seu ministerial, eu vou trazer uma experiência minha, porque lá eu também, a gente tem esse fato da igreja ter nos ajudado, a pessoa que era tímida, a pessoa que não fala, então nós temos essa afinidade também dentro disso. Mas assim, o que lá atrás eu queria ser igual ao ambiente que eu vivi? Eu queria falar grosso. Eu queria ter aquela tal chamada eloquência, sabe, Léo? Eu queria aquilo ali. Entendeu? Eu queria ter aquela eloquência, aquela tonação da voz, assim, porque era aquilo que eu via, era aquilo que as pessoas estavam ali e se ensinavam, mas muitas das vezes eu não conseguia. Aí eu achava que a chamada que não era ali, né? O propósito que não era ali, até entender que aquilo ali era dele. Então a comparação muitas das vezes rouba a pessoa da pessoa e ela distancia mais daquilo que ela poderia ser, né? Ou às vezes nós não temos muita capacidade de antecipar o processo de Deus, mas a gente tem a capacidade de atrasá-la, né? Não entendendo isso, ou até mesmo trazendo essa frustração do nosso lado dessa comparação. Então eu acredito que muito essa liderança ministerial primeiro, então quando Deus, né, chegou para Josué, ó, né? Então agora é contigo, ó. Moisés já passou a era dele. Então, seja forte, seja corajoso. Então, ali ele está dando uma palavra de motivação, de incentivo, até mesmo abrindo para ele enxergar realmente quem ele era. Porque o primeiro passo, então, de poder as pessoas entenderem, entrar dentro dessa jornada, é realmente entender quem eles são. Né? É realmente eles entenderem isso. Porque as pessoas, às vezes, ela quer fazer discípulo para ela, né, Lingo? Aí tá um de negócio. Às vezes as pessoas até falam, mas quer fazer para ela. Então acaba que a pessoa se torna imitadora de outra, né? Não é como Paulo, sejais imitadora de mim. Não é nessa conotação ali. Mas aí a gente entra nessa questão da comparação, nessa questão da manipulação, né? Usa o princípio como motivação errada, né? Nós estávamos falando sobre isso aqui antes. A questão da comparação, eu sempre gosto de falar disso também. A comparação, ela tem duas vertentes, né? Ela se faz você se sentir inferior, menor, desprezível, quando você se compara com alguém. Ou ela também tem um problema de querer te fazer se sentir maior. Quando, na verdade, isso não existe. Então, dentro do que você está falando, essa questão do início, eu vejo igual discipulado, né? Sim. Discipulado nós aprendemos. Você me vê fazendo, presta atenção. Agora você vai fazer, eu vou olhar você fazer, e daqui a pouco eu libero você para fazer sozinho. Mas às vezes nós queremos, e nós vivemos isso. Você falando isso era meu desafio também. O primeiro pastor que eu tive foi quando eu comecei a entender que eu tinha essa pegada, essa chamada. Ele era um cara exatamente isso que você falou. Ele gritava, ele falava grosso, e quando eu comecei a ministrar, eu me sentia frustrado. Eu falava, cara, eu não dou conta de ser igual a ele. Não vai. Mas, assim, quando você entende quem você é, você descobre a sua identidade, aí você já está caminhando dentro desse processo. Então, essa questão da manipulação, eu acho que ela precisa ser vencida, porque eu gosto do texto quando Paulo diz, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então, às vezes, eu tiro por mim, eu vivi isso, eu creio que você viveu também. Quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, eu fazia imitando quem me ensinou a fazer. Mas com o passar do tempo eu fui desenvolvendo a minha característica, a minha identidade, a minha personalidade começou a aparecer. Sim. Então é algo que nós precisamos trabalhar sempre. E hoje eu vejo que é um dos grandes desafios que nós temos nessa parte da liderança. É fazer as pessoas entenderem. Você precisa acreditar que você existe. Você precisa ser você. Você me vê fazendo, você pode até admirar. Eu vejo você fazendo, eu posso até admirar. Mas eu tenho que entender que cada um de nós aqui tem as suas particularidades. Então é
é muito nobre quando você vê assim alguém que você ajudou a crescer. Hoje eu tenho essa alegria, né? Eu pastorei o pessoal que eu estou pastoreando hoje há mais de 8 anos, 9 anos pastoreando, 10 anos vai completar. E tem um dos líderes que caminha conosco hoje que quando eu sento para ouvi-lo, eu fico muito feliz. Porque foi alguém que nós ganhamos, nós discipulamos, nós treinamos, nós enviamos e hoje já está fazendo e tenho certeza que vai ser muito maior, né? A Bíblia deixa isso claro. Tirando a parte da manipulação, quando a mente se abre para você entender que você não tem que manipular pessoas, mas esticá-las, a gente entende o que Jesus quis dizer. Nós vamos fazer obras maiores. Então, acho que um grande desafio hoje de um líder é entender. Eu estou treinando alguém para ser melhor do que eu. Igual nossos filhos. Eu cheguei num determinado ponto e quero ir muito além. Tem muita lenha para queimar ainda. Sim, sim. Mas o meu desejo é que as minhas filhas vão muitas vezes além. E a questão ministerial também tem que ser. Infelizmente, é algo que está sendo construído, mas ainda não é uma realidade, né? É ver assim, o cara, eu faço parte disso aqui, eu acho lindo, né? Eliseu fez mais milagres do que Moisés, foi mais influente do que Elias, né? Foi mais influente do que Elias, mas todo mundo que olha por Eliseu tem que lembrar, foi Elias quem treinou, quem forjou, quem trouxe esse líder tão relevante que foi Eliseu. E tanto é que hoje a gente fala muito do apóstolo Paulo, mas quem foi Barnabé? Exatamente. Entendeu? Pouco se fala do Barnabé. Mas Barnabé foi aquele ali, né, que pôde investir enquanto os discípulos tiveram muito medo do Paulo, porque eu brinco que Paulo ali antes era o serial killer, né, dos crentes, né? Era o serial killer dos crentes, então ali trouxe aquele distanciamento, né? E quando a gente fala da liderança ministerial, a gente sabe que existe também esses desafios, porque, querendo ou não, existe ali os fatores de ego, né? Existe tudo aquilo ali, mas a gente precisa apresentar Cristo, né? Apresentar Cristo para essas pessoas. E quando a gente fala das pessoas conhecerem quem elas são, elas entenderem o que Cristo fala que ela é. Porque tem muitas pessoas dando vozes para quem não era para dar ouvido, né? E tem muitas pessoas acreditando em uma mentira e de tanto que se fala para ela que aquela mentira se torna uma verdade para ela. Então, por isso aí que quando Paulo chega para os romanos, que você possa experimentar boa e perfeita e agradável, não se conforme com padrão, mas transforma pela renovação da sua mentalidade. Então, quando nós entendemos isso, esse é o desafio da liderança ministerial. Primeiro, apresentar a Cristo, quem é aquela pessoa, né? Quem que é Cristo e o que Cristo fala a respeito dessa pessoa. Porque quando você sabe, aí eu vou explanar aqui, quando você sabe quem você é em Cristo, você fica chato. Incomoda quem não sabe quem é. Por quê? Você fica chato, porque você não é aquela pessoa manipulável. Porque muitas das vezes a gente eu fui muito manipulado. O que é isso, ser manipulado ministerialmente? Quem nunca, né, Léo? Pô, você acreditava, não, se você não fizer isso, é isso, se não fizer isso, é isso. Agora, quando você tem você tem esse olhar cristocêntrico, você entende quem você é em Cristo Jesus, aí você quebra muito tal religiosidade. Eu falo sempre lá na igreja, né? Eu brinco, como eu era uma pessoa extremamente tímida, eu não me aceitava, eu me achava o mais feio da roda, era aquela coisa toda. E hoje, quando eu olho pro espelho, eu brinco que eu fico feliz com o que vejo. Profetiza, né? Entendeu a palavra profética pra falar, entendeu? Né? E o que acontece? E quando você encontra alguém que não tem certeza de quem é, porque é aquele negócio, não existe ninguém feio, cara. Eu casei, você casou, o Léo casou. Teve alguém que... torto, pé torto. Então, assim, teve alguém que se identificou. Porque a beleza é aquele negócio. Existe o padrão para A, para B, para C. Então, quem não consegue se enxergar, ele sempre vai se achar o patinho feio. Só que eu sempre digo isso. Quando você descobre quem você é, você se torna um cara chato. Sim. Por quê? Porque quem não sabe quem é, vai se incomodar com o seu posicionamento. Quem sabe quem é, ele pode estar passando a pior dificuldade da sua vida, pode estar quebrado, pode estar desanimado, só que só do fato dele saber quem ele tem um posicionamento. Ele olha para ele como vencedor, ele caminha como vencedor, ele entende que aquela momentânea situação, ela vai passar. Então você tem uma postura, você olha, quem te olha acha que você é orgulhoso, que você é prepotente, mas não é.
Claro que existem pessoas orgulhosas, claro que existem pessoas prepotentes, mas toda pessoa que tem crise de identidade, que não tem clareza de quem é em Cristo, de que não tem clareza de que nasceu com um propósito, com uma finalidade, ele vai se incomodar com quem sabe. Então Sim, vai. acho não, é o E tem ambiente que vai até te expulsar você dele. vai, tá doido. Quem você pensa que Chegou é, agora. uai. Mas assim, eu tenho procurado fazer isso. Eu até brinco, né? Acho que cada um de nós aqui que temos uma mensagem, carregamos uma mensagem, nós só falamos a mesma coisa. Eu brinco lá na igreja que eu fico feliz todas as vezes que eu vejo no domingo as pessoas voltarem, porque eu só prego a mesma mensagem todo domingo, eu mudo os textos. Porque a nossa mensagem é essa, assim, eu amo falar sobre você entender quem você é em Cristo. Você ter clareza de quem você é, do poder que você tem, a fé de não viver pelo que você está vendo agora, mas viver pelo que cremos. Então, assim, temos vivido isso no Brasil esses dias, né? As estatísticas, as palavras, se você for parar para viver pelo que você está vendo e ouvindo, você vai falar assim, volta logo, então me tira desse lugar. Só que nós cremos que é justamente nesse momento que vai se revelar Vem a os cílios. manifestação. E aí, quando você fala, traz isso, eu acho muito importante. Todo mundo que a gente trouxe por aqui, dentro do podcast, a gente falou muito sobre o mercado corporativo. E quando a gente fala de liderança no mercado corporativo, é o seguinte: você treina, desenvolve, você acredita, mas chega um momento que essa pessoa, se ela está performando ou não, o mercado corporativo vai e fala assim: Excluir. não tem como mais a gente caminhar junto. Aí a gente fala da liderança agora ministerial, dos desafios. Né? No mercado, Não pode mandar no embora. mercado corporativo, a gente tem esse desafio, mas a gente traz isso agora, Lin, para nossa vivência aí ministerial, né? De quê? De você ajudar as pessoas, de você representar ali as pessoas primeiro. Você é a mensagem que as pessoas veem, é a Bíblia que as pessoas elas estão lendo dentro daquilo ali. Então eu acredito muito no poder da transformação da palavra e do poder do evangelho. Né? Não quero entrar aqui nos pormenores, né, de coisas que têm acontecido, então, tudo isso, mas quero falar realmente desse encargo, de você estar ali, de você ali viver, ter um time, ter um tempo de poder investir isso em outras pessoas. Desafio ministerial. Como é para você? Cara, CC foi no ponto, né? Eu também tenho um negócio, então eu não sou essa pessoa, a minha personalidade é diferente. Quando tem que mandar alguém embora, meu irmão faz isso, é o trabalho dele lá, né? Nós trabalhamos juntos. Porque eu amo gente, eu acredito nas pessoas até elas não quererem mais. Então, assim, o desafio na liderança que eu vejo, o maior desafio que nós enfrentamos justamente nesse ponto é você estar acreditando sempre. Eu louvo a Deus porque alguém não desistiu de mim. Então, acho que o grande desafio que nós temos hoje na liderança, trazendo para a sua pergunta, respondendo, é você entender que não é sobre você. O que você está fazendo ali não é sobre você, a atenção que você está dando não é sobre você. E é como Paulo diz, né? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E essas marcas muitas vezes vai ser tomar decisões que vai ser incompreendidas, continuar acreditando em pessoas que nem a própria família acredita mais. Entender que o nosso olhar tem que ser o olhar de Cristo. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear, fazer 10 anos isso, eu li um livro, eu acho que o tema do livro era Você é Mesmo Chamado. E nesse livro o autor falava que ele era um pastor já de 40 anos de ministério, e ele falava que o que ele aprendeu em 40 anos de ministério é que o pastor ele não pode ter o olhar de um homem, ele tem que ter o olhar de Deus. Porque Deus olhou, e eu falo de mim, Deus olhou para mim e acreditou, cara. Talvez nem eu acreditava, talvez meus pais não acreditavam, embora, graças a Deus, eu não fui um... Antigamente, até isso eu comparava. Quando você não sabe quem você é, você tem esses problemas, né? Eu queria ter um testemunho muito doido, igual eu já matei, eu já fui preso, eu já não sei o quê, e agora Tem Jesus me terceiro. transformou. Eu não tenho esse testemunho. Então, assim, mas Jesus acreditou em mim. Então, eu acredito que um dos nossos desafios no ministério é justamente esse. E acreditar em alguém que ninguém acredita. E o outro é você ter que tomar decisões que todo mundo não vai te entender. Só que aquele negócio é igual Abraão. Eu não sei para onde eu tô indo, mas a voz está me Tô me conduzindo. guiando. Então, assim,
Esse, para mim, nos últimos anos, tem sido o maior desafio, né? Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que que você agiu dessa forma? Por que que está sendo desse jeito? Só que eu sempre digo, né? Quando eu tô só eu e Deus, assim, eu pergunto para ele, e aí, por que mesmo? Só que a voz dele nos encoraja. Então, esse é o grande desafio da liderança, ministerialmente falando, eclesiasticamente. É você entender que na racionalidade você não faria nada do que você está fazendo. Mas você tem convicção de que Deus está direcionando, Deus está te dando uma palavra e essa palavra basta. E assim, e é muito importante isso, né? Porque é exatamente isso que, no seu lugar, que faria Jesus, né? Então, eu acho que é um livro, né? Um livro. É um livro e um filme, Um né? filme também, né? E quando a gente fala realmente desse olhar para a pessoa como Jesus, aí todo mundo é importante para Cristo. Ontem eu tive uma experiência, fui resolver um negócio no Detran e eu encontrei uma menina que participou de um dos encontros que nós fazemos na igreja. E ela ficou um tempo caminhando conosco. E ela depressiva, cheia de problemas. Ela não se aceitava. Teve um filho, o marido abandonou. A família não acreditava nela e tal. E ontem encontrei. E ela falando, eu quero muito ir lá na igreja e tal. Quero estar perto de vocês. E ela falou assim, isso tem uns 5 anos, eu acho. Tem uns 5 anos. E ela falou, mas eu nunca esqueci aquela palavra que você me deu. E daquele dia em diante eu comecei a olhar para mim de uma forma que eu nunca tinha me enxergado. Então eu acredito muito nisso. Tem coisas que nós vamos fazer hoje que nós não vamos colher os frutos, outros irão colher. Mas só de você saber que você fez parte da mudança, porque eu acho que o evangelho ele tem esse poder, né? Eu sempre falo isso na igreja. As pessoas, infelizmente, muitas, né, ainda têm a mentalidade do seguinte: eu tô servindo a Jesus porque eu não quero ir pro inferno, eu quero ser um salvo. E isso é muito Só raso, né, salvo é cara? raso, né? Isso é muito raso. Então, assim, eu acredito que o grande propósito mesmo do evangelho é a transformação de pessoas. Acho que a vida eterna ela começa desde o dia que você entendeu o que você é. E assim, é muito importante, né, que a gente fala, aí eu vou fazer esse paralelo, né? A gente fala, na verdade, a minha função hoje no mundo corporativo é muito trabalhar essa questão do treinamento, equipar as pessoas, que as pessoas elas consigam ali performar, consigam entregar os melhores resultados. Mas assim, eu não comecei nas empresas, eu comecei era através da igreja discipulando as pessoas. O que que era o discipulado? É realmente treinar. Treinar. Aquela pessoa que chegou na igreja ali, que não entende nada da Bíblia, não sabe o que que é o evangelho, e você poder ali capacitar ela, treinar ela, equipar ela, e daqui a pouco você ia promover ela. Então, você estava discipulando, você falou ali, primeiro você vai me ver, a gente vai fazer junto, depois você faz, eu te vejo, daqui a pouco você vai ser enviado. Esse poder, assim, de transformacional do que a palavra de Cristo tem é o poder do discipulado. Você citou no início da sua jornada aqui sobre os aprendizados que você teve, né? Não sei se você estava na convenção à época que teve uma palavra sobre liderança, de que às vezes você tá ali, mas você não sabe quem costurou as vestes. Foi até, eu acho, do Moisés. Não sabe quem costurou as vestes de quem tá ali. Então todo mundo admira as vestes, mas ninguém sabe quem costurou para que a noiva ou o noivo pudesse estar ali com aquele terno muito bonito ali, né? De poder esse costurar, né? Esse desafio ministerial do discipulado. Por isso que eu falei, né? Na empresa, o cara que não está ali, ele se promove ao mercado de trabalho, ou seja, é demitido. Mas essa pessoa que chega aqui, que você vai tirar os carrapichos, é o pastor, né? Que vai ali treinar, que vai ali desenvolver, que vai ali, e no meio também você vai encontrar essas pessoas ingratas. Mas nem por isso você vai ter que deixar de fazer aquilo que você foi comissionado, porque é um encargo, né? É um encargo. E as pessoas não entendem, né? Eu brinco muito com o meu irmão, com o Jonathan, você conhece bem. O Jonathan fala, cara, eu não tenho esse amor que você tem. Porque ele é do tipo da pessoa seguinte. Papo Falhou com ele uma curto e vez, grosso. vive sua vida pra lá que eu vivo a minha pra cá. E nós temos esses desafios, né? Quantas pessoas que, se você pudesse olhar assim e falar, cara, eu não quero caminhar com essa pessoa mais. Só que ao mesmo tempo queima algo maior, mais forte em você e você entende. Eu posso ser a resposta da transformação dessa pessoa. Eu posso ser o canal que Deus está usando É o para que ela evangelho, né, mude. cara? Então é exatamente isso. Eu gosto muito quando alguém me desaponta, quando eu fico chateado com alguma ação de uma pessoa, e eu louvo a Deus que eu sou assim.
Você pode me bater agora, daqui 10 minutos eu esqueci, nós estamos sentados aqui, tá conversando de novo, tá tudo normal. Mas nós sabemos que nem todos são assim. Mas eu acho lindo quando Jesus, ele ressuscita e ele procura por Pedro. E eu creio que é justamente isso que nós temos que entender. Eu acredito, né? Tem gente que defende isso. Eu tenho dificuldade de entender esse posicionamento. Mas você fala assim, eu perdoo, mas não quero mais andar junto. Eu entendo, tem pessoas que você não vai mais andar juntos. Mas isso não tem que ser algo que parte de mim. É porque, tipo assim, eu te perdoo, mas eu não quero mais andar com você. Porque às vezes Deus tem um propósito de fazer andar junto de novo. E nós vemos isso em Pedro, né? Pedro, ele... O ato de Pedro, eu vejo que não teve nenhuma diferença do de Judas. Mas o posicionamento de Pedro foi diferente do de Judas. Top. E quando você realmente vê Pegou, frutos de arrependimento, aí sim. Porque é fato, eu te perdoo, você me perdoa, tá tudo bem. Só que não tem fruto de arrependimento. Vai ter falhas de novo. Então você sai, deixa essa pessoa enquanto ela começar a entender, ou então eu mesmo começar. Mas, tipo assim, nós vemos Jesus, por que Jesus procura Pedro? Porque ele viu o fruto de arrependimento ali. Pedro sentiu dor pela atitude que ele teve, ele se sentiu frustrado por ter negado aquele que ele teve a revelação. Quem diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo. E Jesus ira e disse, não foi carne quem te revelou, mas foi o próprio Espírito. Então, nós vemos que Jesus, ele fez o que eu acredito que na liderança ministerial, eclesiástica, nós temos que viver. Por mais que me frustrou, que me caluniou, que tá com a faca nas minhas costas, eu preciso ter o olhar igual de Jesus. Tem fruto de arrependimento? Então vem cá. Vamos recomeçar, vamos andar junto de novo. Porque quem sabe daqui a pouco essa pessoa vai ser uma pessoa que vai honrar muito aquilo que você construiu. Por isso que não tem como comparar, né, a liderança empresarial muitas vezes com a ministerial, porque empresarial, né, Rompeu, muitas acabou. vezes rompeu, você é promovido no mercado de trabalho, acabou, eu até te perdoo, mas não tem como essa Exatamente, caminhada e tudo e tal, mas aí quando a gente traz essa visão ministerial falando, né? Quando a gente fala ministerial, realmente é esse encargo, né? É você estar ali, vida na vida. Eu acredito muito que... Porque as pessoas... E sim, tem pessoas que só têm um cargo, mas não têm o encargo. E tá tudo bem. Mas quando você tem esse encargo, aí você poder investir, é muito legal, sim, você investir. Recentemente eu recebi uma ligação do nada, eu tava, não sei se eu tava, eu fiquei até meio sem, porque às vezes a gente não tá preparado para receber um elogio ou um agradecimento, né? Aí eu, não, ô pastor, cara, eu tô te ligando só para te agradecer, tá? Aí o cara, foi duas pessoas, uma me mandou uma mensagem, ó, olha aí minha moto. O cara falou, não, eu tirei minha carteira, eu conquistei minha moto. E só hoje eu entendo que você me falava lá atrás, que eu era teimoso e não fazia. Isso é fera. Eu até abro depois no Instagram e mostro. Só hoje eu consigo entender. E às vezes você falava comigo, eu não dava vazão, não dava valor para aquilo ali. Mas hoje eu consigo entender aquilo que você acreditava mais em mim do que eu mesmo. Aí o outro foi o seguinte, pô, estou te ligando para te agradecer. Todo mundo aqui na empresa aqui tá me parabenizando. Isso estou falando aí eu do menino de 15, 16 anos. Cheguei aqui em Brasília, o Léo até conhece ele. Eu falei assim, eu vou discipular você. Eu vou te treinar você tanto aqui para você trabalhar comigo e do outro lado também eu vou discipular. Topa, topa. Então o menino ficou craque, o menino ficou bom, cresceu, desenvolveu. Ele, da idade dele, se destaca diante dos outros. Mas ele veio me ligar, eu quero te agradecer. Porque todo mundo está perguntando por que eu estou desenvolvendo desse jeito, por que eu estou gerando resultado desse jeito, eu sou o menor aprendiz aqui, eu consegui conquistar isso, isso, isso. Aí não, aí eu falo ele fala do senhor. Que aconteceu isso, daquilo, aquilo, não, aí eles veio me dar um livro aqui, não, eu falei que você já tinha me dado, já tinha me ensinado tudo isso aqui, mas hoje eu estou vendo o quanto que você me preparou para aquilo que eu estou vivendo aqui hoje. E assim, a gente sabe de tão grato que é você poder discipular, você investir dentro disso. E também esses são os casos bons. E que do outro lado também a gente tem um lado ruim, que você investe nas pessoas e que você ali, vida na vida, gasta-se um tempo e que as pessoas ali não dão um real valor porque deve dar, deveria dar dentro da nossa expectativa, mas está tudo bem. Não é aquela questão da cobrança, né, Nico? Ontem eu tava com a minha filha, né? Assim, acho que
Os nossos filhos, eles têm uma graça, graças a Deus. Nós já entendemos algumas coisas que nós estamos passando para eles que E nossos poder pais não evitar, tiveram, né? né? Pô, top. E ontem eu estava falando com a minha filha, ela recebeu um não ao que ela queria, eu posso até falar aqui, ela tem 9 anos e eu não acho ainda que é o momento dela ter um celular. E aí ela toda empolgada, porque ela ia ganhar, uma tia ia dar, e a tia até agradeci, porque ela chegou em mim, na minha esposa primeiro, e perguntou se podia dar ou não, e nós falamos que achava que não era o momento. E fomos conversar com ela, ficou brava, nervosa e tal. E aí eu usei o meu dia a dia, né? Eu cheguei nela e falei, filho, você sabe que o papai é vendedor, sou corretor de imóveis, eu apresento 10 imóveis, um cliente, 9 fala não. Às vezes os 10 falam não. Só que você me vê parar porque não deu certo? Você me vê não querer mais fazer? Aí ela ficou me olhando, não. Eu falei, então, o não faz parte do aprendizado. E quando, usando o seu exemplo, eu estou usando isso aqui, que talvez pareça não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nós investimos em 10 pessoas. 10 falou não, mas uma que falou sim. Top. Eu gosto muito do testemunho, acho que foi do Billy Graham, o pastor do Billy Graham, né? Que todo mundo cita isso. Ele foi colocado para pastorear a igreja. Durante um ano, o supervisor do ministério dele veio ver os frutos, viu que ele só tinha ganhado uma pessoa para Jesus. Aí falou, ó, você foi frutífero, você não foi produtivo, você não foi bom, não trouxe o resultado que nós esperávamos, a igreja era para ter crescido tanto, você não conseguiu fazer, então você vai ser transferido. E aí no culto da posse lá, tá todo mundo ministrando e tal, esse supervisor olha para ele e fala, cadê? Quem foi a única pessoa que você ganhou? Aí ele aponta, foi o jovem Billy Graham. Quem foi Billy Graham? Top, né? Então, assim, às vezes nós pensamos que o resultado vai vir do jeito que nós queremos. Nós fizemos parte muito tempo da mesma estrutura. Você vai entender bem o que eu vou falar. Eu sempre tive muita dificuldade de entender crescimento do ponto de vista que as pessoas colocavam. Porque crescimento aos olhos naturais, e não tá errado, porque é isso mesmo. Se entrava 100 hoje, para crescer tem que estar entrando 1000 amanhã. Se tem 10 pessoas, daqui um ano tem que ter 100 pessoas. Isso é crescimento. Só que às vezes no mundo espiritual, na igreja, às vezes o crescimento vai vir dessa forma. Eu acho legal, né, a história do bambu chinês, ele cresce para baixo durante muitos anos, para depois ele começar a aparecer. E eu vejo que é justamente isso que nós temos que entender. No ministério, tem crescimento que ele não vai aparecer. Tem sementes que você planta, ela vai frutificar rapidamente. É uma construção, né? Porque vai estar ali uma Leva construção. tempo, Você vai estar cara. ali criando as bases, criando realmente maturidade. E aquilo que cresce de uma hora para outra, Não desespera, é não problema. tem, às vezes, essa maturidade. Número não é a questão. Não é crescimento. Talvez não é crescimento, né? Então, por isso que a gente fala totalmente diferente do corporativo. O corporativo, ele olha muito a questão dos KPIs ali, dos números. Agora, quando a gente veio para esse lado ministerial, a gente sabe que é diferente. Então, ali você vai gastar tempo de poder criar maturidade na pessoa, porque o que muitos nós vemos hoje é cristão, 10, 20, 30 anos, mas pessoas imaturas. Aí eu peguei de tanta coisa que eu leio ou vejo que às vezes eu não lembro. Mas assim, a diferença dos filhos imaturos e dos filhos com maturidade. Os filhos imaturos, ele vai lá e pega a herança do pai e gasta. Agora, os filhos com maturidade, ele pega a herança do pai e multiplica. Então aí eu vejo, tenho muito essa visão para dentro do reino. Porque nós precisamos ser esse filho com maturidade, de pegar o pouco que nós temos, o talento, o dom, as habilidades, os recursos, e começar a multiplicar. Tava falando com o Léo antes de começar aqui sobre isso, cara. A questão da maturidade, principalmente dentro do ambiente de igreja, nós pensamos assim, eu tenho aqui 10 anos, eu sou mais maduro do que o Clésio, que só tem 1 ano. Não, nada a ver. E hoje é um dos desafios, né? Nós, assim, eu decidi pagar alguns preços, e eu tenho pagado. De ter pessoas que têm 20, 30, 40 anos, às vezes tem um cargo que foi dado, mas não entendeu o encargo ainda. E eu tenho uma pessoa que chegou com 2 anos, 3 anos, está andando comigo, está entendendo a visão, e eu começo a acreditar nessa pessoa, a investir nessa pessoa, a dar oportunidades para essa pessoa. Quem está há 20, 30 anos, ele se incomoda. Porque na cabeça dele, eu estou aqui há mais tempo, eu preciso estar. Só que não é sobre tempo. Antiguidade só é posto nas Forças Armadas. É legal. No reino de Deus, cara, legal. não é, cara. Antiguidade não é posto. E assim, e acaba que... Por que que não é?
porque às vezes não teve esse desenvolvimento da visão ou essa atualização. A gente está falando da verdade passada, né? Tem pessoas que querem cuidar e tratar e fazer como se fazia assim, tempos atrás. Então, entendo assim que é necessária essa atualização. Eu tenho uma frase que eu falo muito na igreja, principalmente em treinamentos com os líderes, é que os princípios do reino de Deus eles são imutáveis. Os Irrevogáveis. princípios não vão mudar. Faça chuva, faça sol, passa 50, 500 anos, princípio é princípio. Agora a forma de fazer muda. Eu lembro, eu sou do tempo, minha mãe foi pra igreja, eram os hinos da harpa. Hoje eu paro pra ouvir, mas não tem como colocar pra cantar no domingo na igreja, cara. Por quê? Porque hoje é outra geração. Não. Aquela canção pode ser linda a letra, mas ela não comunica com essa geração. De vez em quando eu coloco lá, eu peço pra galera, pega uma música mais antiga, coloca uma pegada de hoje e canta. Porque tem músicas que se marcaram. Uhum. Mas assim, agora a gente querer fazer hoje, como era feito antigamente. Porque antigamente que era bom, não. Eu gosto muito de... É um dos meus mentores, acredito que é seu também. Talvez ele nem saiba, mas ele é, o JB. Ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala que... Caramba, a frase esqueci agora. Tava aqui. Eu vou lembrar. Mas ele fala a respeito dessa questão do passado. O passado ele foi muito bom, mas foi para aquele tempo, lembrei. Ele fala o seguinte, que o passado foi bom, mas foi para aquele tempo. Não é para hoje. Por isso que E é às vezes, passado, né? exatamente. Então, assim, às vezes a gente quer pegar uma coisa boa, eu gosto. Pra mim, a melhor década que existiu foi a de 80, cara. Galera que tinha uma cabeça boa. Por quê? Porque eu nasci em 80, né? Mas, assim, a galera que tinha cabeça boa, as músicas eram legais, só que não é pra hoje. Então, às vezes, nós temos essa dificuldade. As pessoas acham assim, eu tô aqui há mais tempo, eu sou mais maduro. Não. Maturidade, durante muito tempo, ela foi questão de idade. Hoje não é, não. A gente com 80 anos aí que não tem maturidade nenhuma. Você deu o exemplo de um menino de 15 anos, menor aprendiz, 16. Talvez está sendo promovido na empresa na frente de quem está lá muito mais tempo, mas não amadureceu, não entendeu os processos, não cresceu, não quis se desenvolver. Aí você vê que não tem nada a ver o tempo de casa, o tempo, né, de crente. Tem a ver o tempo que a pessoa se desenvolveu ali, né? Buscou essa maturidade. O pastor que me ungiu a obreiro, eu lembro que ele pagou um preço altíssimo na época. Eu tinha 1 ano que estava na igreja, eu tinha 4 meses que tinha parado de fumar, mas eu tinha fome, eu queria crescer. Quando eu voltei decidido. Eu falei, cara, eu vou recuperar o tempo que eu perdi. E hoje eu falo assim, ó, eu entendo o que é remir o tempo. A Bíblia fala, tem um texto que fala sobre a remissão do tempo. Eu acredito muito nisso. Hoje eu me vejo vivendo coisas que, na minha cabeça, aos olhos naturais, era para estar vivendo aqui uns 15 anos para frente, 20 anos ainda. E eu já estou vivendo, desfrutando e tal. Mas tudo isso se dá essa questão. Você tem que entender essa transição. E às vezes nós não entendemos. Eu brinco lá na igreja, nós pintamos a igreja de preto. Aí eu falo. Aí eu brinco, né? A parede vai ser preta a vida toda? Claro que não. Hoje é o worship, né? Que os músicos da igreja odeiam tocar isso, né? Os caras que é mais raiz. Mas não vai ser o worship a vida toda, cara. Se amanhã voltar a ser harpa, vamos voltar. Nós precisamos estar comunicando com essa geração. Então eu vejo que uma das dificuldades da liderança hoje, eclesiástica, é justamente entender isso. Porque às vezes você vê uma mudança, a igreja de preto agora tá na modinha, tá não sei o quê. Não, cara. Vai lá que você vai ver que tem princípio. Você conhece a igreja, você sabe disso. Nós se preocupamos, é uma igreja bíblica. Eu até brinco, eu acho que eu era mais batista, presbiteriano, que qualquer outra coisa, porque eu amo palavra, cara. Só que assim, não é porque eu amo a palavra que agora eu vou botar um terninho xadrez, marca de giz e... Hoje, antigamente, eu lembro que o pastor que me discipulou, o primeiro, que foi o que eu acabei de citar, que me ungiu ao obreiro, ele arrumou briga com um monte de gente. Ele me fez voltar em casa várias vezes para buscar uma gravata. Hoje eu vejo ele pregando de polo na igreja dele e fico rindo. Se atualizou. Se atualizou, também, cara. tá. Eu fui na igreja dele esses dias e eu fiquei de cara, porque ele é uma da safra antiga, mas ele é um cara que ele entendeu. Eu tenho que comunicar com essa geração. Né? E ele deu oportunidade pra galera mais jovem. Atualização ministerial. A mídia da igreja dele lá tá bombando. Eles mudaram a logo da igreja. Eu fiquei olhando assim. Por quê? Porque tá entendendo
os princípios não mudaram. A palavra é Total. pregada, o ensino tem que existir. Só Ó, que a você forma é falou aí, outra, eu cara. tenho umas 20 gravatas lá em casa, cara. Rapaz, eu tenho, mas eu não sei qual foi a última vez que eu Eu tenho umas 20 gravatas lá em casa. Mas eu gosto, eu gosto. Time, é o tempo. Não, eu Exatamente, eu gosto. gosto, mas eu Era o tempo, né? Tem umas 20 gravatas lá. também tenho. Eu não sei mais nem dar o nome. Né? A minha mudou, que antigamente elas gravavam parecia uma camisa, né? É grandona, agora é agora as fininhas. que é as fininhas e tal. Eu tenho lá, mas tem tempo também que eu não uso. E assim, é o time, é o tempo. Você poder, o líder ministerial também precisa entender esse time, né? Então a gente precisa ser assim, o que norteia, igual você falou aí, sobre os princípios bíblicos, que são inegociáveis, que vai direcionar, que vai ali realmente pautar as nossas tomadas de decisões, né? O nosso sim, o nosso não. Mas a gente precisa também entender o tempo. Né, o tempo para tal coisa, o tempo da. Não é que. Aí, pessoal, não é entrar no mérito lá de ter que atualizar a Bíblia, né? Igual teve um pessoal aí querendo questão de atualizar a Bíblia, né? Mas aí é a questão de nós, como líderes, realmente poder entender o tempo das pessoas, entender ali e trazer a verdade à luz da Bíblia para esse tempo. Não é que nós vamos ali, o pessoal fala, a igreja está se igualando ao mundo. Não, nada que o mundo não criou nada, tudo foi Deus. Então veio o inimigo, ele só ali perturbou tudo aquilo que ele já tinha criado. E esse pensamento, Clés, ele é tão, eu falo, diabólico, velho. Porque quando fala assim, a igreja está copiando o mundo, a igreja está... Cara, na verdade, nós temos que estar no meio do mundo. Nós estamos aqui para influenciar a cultura, para mudar a mentalidade. Só que se eu me trancar aqui no meu quadradinho, no meu mundinho aqui, como que eu vou influenciar o mundo? Qual o propósito da igreja para isso, cara? Talvez por isso que muitas das vezes a gente se atrasou, né? Demais, demais. Porque A igreja está atrasada, né? É aquela questão que a gente ouvia muito de que não se mistura. Não se mistura política com religião. Rapaz. Se misturava, né? E ele vinha e... Vamos misturar aqui. Isso aqui é publicano. Vamos sentar aqui. Você tá aqui, ué. Aí, por muito tempo, a gente negligenciou isso, a política não se mistura. Aí a gente tá vendo o que tá acontecendo aí. Não se mistura vida, como é que é? Tem que ter separação entre vida secular e vida cara, espiritual. Eu me irritava com isso, cara. E muitas das vezes a gente escutava isso. E a gente acreditava nessa verdade. A gente passa mais tempo no secular, no dia Exatamente. Eu me lembro, não foi porque alguém pediu, foi um erro meu, mas era a mentalidade que eu tinha. Quando eu comecei a pastorear, a primeira coisa que eu fiz foi ir na faculdade e tranquei. É mesmo, cara? Não vou terminar, não. Eu também. Porque agora quase que eu fiz isso, meu cara. foco agora é a igreja. E a diretora da faculdade era uma pastora. Ela falou, Lincoln, pelo amor de Deus, você ainda pensa assim? Eu falei, não, mas eu tenho que focar o ministério, a faculdade vai me atrapalhar. Eu não posso estar aqui, porque eu tenho que estar lá. Cara, que besteira. Hoje eu faço assim, eu faço incentivar. Eu tenho um case de sucesso aqui, né? Deixa eu falar aqui. Eu vou até citar o nome dela, porque ela vai ouvir, ela vai ficar feliz. Tem a irmã Silvânia lá na igreja, você conheceu. Ela, numa conversa uma vez, ela falou, não, eu tô velha demais para essas coisas, que eu focando em estudar, discipulado, vai ler, conquista, não sei o quê. Ela, não tenho mais idade para isso. E nova, cara, 40 e poucos anos. E aí eu, não aceito isso. Cara, hoje eu sento para ouvi-la ministrar, eu fico doido. Ela é a pessoa que mais me dá alegria, porque ela me perturba. Ela toda hora, eu li isso aqui, me explica isso aqui, eu não tô entendendo isso aqui. Aquele dia você pregou, anota tudo. E assim, desenvolveu, quis crescer, avançou, mudou a mentalidade. É uma pessoa que veio daquela geração antiga, mas ela tá anos-luz na frente de muita gente. Então, assim, nós precisamos entender isso. Eu acredito, hoje eu creio, não sei se é porque aquelas pessoas que nos inspiram falam muito disso, mas hoje eu quero preparar uma igreja para ir para fora. O desejo do meu coração é ver os jovens, eles irem mesmo para a universidade. Teve uma polêmica uns dias atrás, um pastor famoso falou, não leve seu filho. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu penso que não é só enviar também, porque teve gente que bateu nele, mas também não entendeu. Eu acho que nós temos que inculcar, como diz a palavra. Tem que entrar na cabeça mesmo dos nossos jovens, eles têm que entender os princípios do Senhor, eles têm que entender quem eles são, e eles têm sim que estar no centro universitário para influenciar. Porque se a gente tiver essa mentalidade de não enviar... De não enviar e vai ficar do jeito que você falou, é a política. É a política. As universidades hoje estão dominadas por uma metodologia, por uma ideologia que nós precisamos estar nesses lugares para transformar. Então, assim, eu creio muito que essa questão é o desafio nosso hoje como igreja, é desenvolver líderes. Assim, hoje é um foco que eu tenho dado na igreja, eu tenho me preocupado com isso. O ano que vem
que já é a semana que vem, né? Nós Vai estamos chegar. muito preocupados com isso, é treinar. Vai ser um ano que nós vamos fazer poucas coisas, mas nós vamos investir muito em treinamento, formar líderes, pessoas que vão influenciar, que vão estar em todos os As ambientes. esferas. Nós temos que estar em todas as E esferas. quando nós, como líderes ministeriais, entendemos isso, a gente começa a influenciar, né, o nosso meio. E é flecha, cara. É flecha. Tipo, assim, Flecha. atirar até a última flecha, entender essa. Por se a liderança influenciar e nós, como líderes ministeriais, temos esse encargo de poder influenciar, de poder. E a maior. Cara, nós não fomos chamados a não ser para treinar e equipar as pessoas. Eu brinco, eu não sou nem pregador, cara. Entendeu? Nós não fomos chamados, porque aí eu fico preocupado de que com os movimentos, né? Com os movimentos. Vamos falar, porque os movimentos. Esse movimento ele faz uma junta. É diferente você ter uma parede ali, essa parede ela é edificada, ela assentada. O que é uma parede? São um monte de tijolos, porém eles estão edificados. Do que você ter do outro lado um monte de tijolo só amontoado. Então, às vezes a gente promove muito ajuntamento de tijolos, mas não somos capazes de edificar esses tijolos. Acho que é o apóstolo Luiz Hermínio, ele falou uma frase muito interessante, conferência é conferir. Só que o que acontece? Conferência é uma benção, mas o povo começou a fazer conferência de qualquer coisa. Conferência do primeiro tijolo que foi colocado, conferência da água ungida, do não sei o quê. Tudo virou conferência, mas está conferindo o quê? Qual é o direcionamento que aquilo está dando? Então, assim, eu creio muito no que você acabou de falar. Nós precisamos ser proposital. Nós temos que ser intencionais em tudo que nós vamos fazer. Então, nós tivemos lá o Profetizando, você esteve lá. Eu tenho amigos que é contra, eu não faço mais isso, que é mais um meio de evento na igreja, não. Você esteve lá, você viu, e assim, foi tudo muito conectado. Nada combinado, mas Exatamente, tudo tudo conectado, cara. O espírito é o mesmo. Então, assim, sim. é mostrar para as pessoas, você tem que crescer. Porque antigamente nós precisávamos dar fruto para Deus, é ganhar pessoas. É lindo e é bom, não tá errado. Mas dar fruto para Deus também é você viver o propósito pelo qual você nasceu. É você estar influenciando a geografia onde você está inserido. Glória a Deus, né? E assim, tem gente que acha que glória a Deus é você estar no culto, levantar as mãos e glória a Deus. Não. Aí eu já falei aqui, em alguns dos episódios, mas vou falar que o peixe dá glória a Deus nadando. O pássaro vai dar glória a Deus ali voando, mas nós damos glória a Deus fazendo aquilo que nós somos comissionados a fazer. Entender que nós temos de propósito e para um propósito. Aí que entra a nossa liderança ministerial, que nós começamos a falar. As pessoas não entendem quem elas são e quando elas não são, elas não sabem o poder que ela tem. E quando ela não sabe o poder que ela tem, ela não consegue transmitir aquilo que ela veio para transmitir. Então, como que nós roubamos o mundo? É não sendo quem nós nascemos para ser. E quando nós roubamos esse mundo, cara, a gente não consegue completar a obra, né? E por isso que às vezes tem muitas coisas que não está acontecendo é devido a um não descortinamento das pessoas que era para ser descortinado. Uma não conscientização das pessoas de quem verdadeiramente elas são. Agora, elas não são porque elas são porque quem Cristo é sobre a vida dela. Eu vejo algumas pessoas assim, infelizmente, né? Ignorância. Não vejo outra palavra aqui, mas ignorância. A pessoa falar assim, esse negócio de desenvolvimento pessoal na igreja, isso não é para igreja, isso é para treinamento fora. Só que a pergunta que eu sempre faço quando eu vejo alguém com esse tipo de pensamento é a seguinte, Jesus disse que eu e você temos autoridade para dizer uma enfermidade para ela sair, ela vai sair. Mas se você não sabe quem você é, você vai ter ousadia para dizer isso? Porque quando você não acredita, eu tiro por mim. Eu não acreditava que eu era capaz de sentar na cadeira dessa aqui hoje pra estar falando, cara. Aí como que eu vou chegar? Eu não acredito em mim, não acredito no que eu carrego, não sei quem eu sou. Como que eu vou dizer pro enfermo, receba saúde? Como que eu vou dizer pra um coxo, levanta e anda? E nós vemos isso muito claro lá em Atos, capítulo 3, né? Quando Pedro, eu acho fera, todo mundo se empolga com o milagre. Eu me empolgo quando Pedro olha e diz assim, olhe pra mim. Ele falou, eu sei quem eu sou, olha pra mim. Eu sei o que eu carrego, olhe pra mim. E aí ele diz pro coxo, levanta e anda. Então, assim, primeiro ele tem que acreditar nele, para depois ele acreditar em Deus. Senão ali já ia começar com dúvida, Exatamente. Né? Então, assim, a nossa caminhada é justamente essa.
Eu vou caminhando com Jesus, Jesus vai me mostrando quem eu sou. Quando eu tenho clareza de quem eu sou, aí eu começo a entender quem eu sou nele. E quando eu sei quem eu sou nele, aí nada nos para. Top demais. E assim, se a gente for. Ô, Léo, quanto tempo tá aí, Léo? Já. 59 minutos. Ah, parece que segundos. tá. Porque, Lincoln, quando a gente fala sobre liderança ministerial, a gente falou muita coisa aqui sobre esse fator, né, de você acreditar nas pessoas, esse fator, né, do líder ministerial, esse fator da responsabilidade, né, de você gerar vida na vida, de você ser espelho para essas pessoas, né, você ser ali a Bíblia que essas pessoas vão ler, você ser ali o exemplo para essas pessoas também a ser seguido. Então, junto com os encargos vem as responsabilidades, junto com as responsabilidades vem também aí os como que eu posso colocar aqui a sua privacidade, ou o seu sim ou o seu não, o preço a ser o preço a ser pago, e tem aquilo que é igual o anjo. Se o anjo não tivesse, se o anjo tivesse falado para Maria que Jesus ia morrer na cruz, será que ela teria aceitado ser mãe de Jesus? Não. Tem coisas que ninguém fala para nós, né? Exatamente. Quem olha, eu acho legal, né? Quando eu vejo algumas pessoas empolgadas pelo ministério, eu quero, eu quero, eu quero, mas que ainda não entendeu que não é só honra. Eu acho legal, eu fico muito feliz no meu aniversário quando eu vejo a festa que preparam para mim, os presentes que eu ganho. Isso é maravilhoso. Mas no dia a dia não é só isso. E tem gente que ela se empolga às vezes só por ver essas coisas. É muito bom. Domingo dificilmente eu almoço em casa. Cada domingo tem uma casa para ir, tem alguém que tá me chamando. Tudo isso é maravilhoso. Só que aí eu sempre digo, quando eu vejo uma pessoa muito empolgada porque não entendeu, não tá com a motivação certa, eu sou muito de analisar as motivações do coração, sabe? Pessoas querem muito uma coisa, aí eu pergunto, eu vou fazendo perguntas, nós aprendemos Ensinar a esse, né? fazer pergunta. Nos ensinaram a fazer perguntas e nas perguntas você vai encontrando qual é a motivação daquela pessoa. E eu sempre mostro. É maravilhoso tudo isso que eu falei, ganhar presente no aniversário, ganhar festa, ser convidado para almoçar, para jantar. Só que teve uma semana aí, há uns 15 dias atrás, que a semana inteira, o dia que eu cheguei em casa mais cedo foi 1 hora da manhã. Por quê? Porque tá ajudando pessoas, tem casamento que tá com problema, tem filhos rebeldes, tem jovens que quer tirar a vida, é uma confusão. Então, assim, você tem que estar junto. Pessoas frustradas com lideranças. Então, assim, eu tô até perguntando a Deus o que ele tá querendo com isso. Recebi 3 pastores lá na igreja recentemente. Pessoas mais experientes que eu, que já conduziram grandes rebanhos, pessoas que decidiram, eu quero caminhar com vocês, estou aqui para ser curado, para ser restaurado. E aí tá os desafios. Porque você lidar com pessoas que já viveram coisas que você ainda não viveu. Só que nós estamos ali para viver. Então, assim, é lindo, né? Deus nos chamou Abraão e falou: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá é assim, assim, assado. Só mostrou os benefícios. Mas na caminhada teve fome, teve perseguição. A lei do processo. Então, assim, o processo é. Nós falamos muito sobre isso no Profetizando, né? Todo mundo quer viver o propósito. Mas ninguém vive propósito sem viver o processo. Então, hoje eu brinco, né? Esses dias alguém me procurou e falou bem assim: as pessoas não me honram. Eu sou um líder, ninguém me honra. Aí eu chamei ele e falei assim: eu assumi uma igreja que durante 7 anos eu fui só observado. As pessoas olhavam para mim com dúvida, não acreditavam no que eu falava, ficava me analisando. Tinha uns que falou foi para mim assim: eu tô aqui até para ver que até onde que isso aqui vai, até o que você vai aguentar. No dia que você pedir a rega, eu entendi que realmente. E aí, isso foi 7 anos desse jeito, só porrada. Nos 2 últimos anos, eu tava vivendo o melhor momento da minha vida. Tempo de honra, as pessoas o reconheciam, respeitavam. Só que foi um processo de 7 anos. Só levando porrada. Então, assim, há essas dores que nós vivemos no ministério. A dor da perseguição, a dor da renúncia, a dor de quantas vezes você deixar de fazer algo que você quer porque você precisa entender que é algo que eu sempre digo, né? As pessoas têm essa mania, eu posso beber, eu posso tomar um vinho, eu posso não sei o quê. Cara, você pode tudo. Você pode tudo que você quiser, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E quando nós estamos em uma posição de liderança, tem mais coisas ainda que não convém a nós. Poder pode, mas não convém. Sim. Então, assim, são preços. São os preços que se paga, mas vale a pena, é muito gratificante. Meu amigo, o papo tá bom,
né? Mas eu queria aí que você fizesse suas considerações finais. A gente trabalhou aqui, a gente trouxe muito tempo aqui sobre essa liderança ministerial, sobre os desafios, sobre equipar e discipular pessoas. Se você pudesse aí, tem pessoas que estão nos olhando aí que já é pastor, já são líderes, tem aquelas pessoas ainda que é pequenininho ainda ali, está crescendo, quer desenvolver. Qual que seria uma mensagem da liderança ministerial para essas pessoas? Persevere. Perseverança. Perseverança, resiliência, eu acredito, são fundamentais para qualquer coisa na vida, mas principalmente para o ministério. E quero deixar para você essa palavra: não desista. Você talvez está vivendo um momento de dores. Eu me vejo muito novo ainda no ministério, caminhando. Tenho vivido algumas alegrias, tenho vivido algumas frustrações, tem coisas que eu queria que tivesse mais à frente, mas é perseverança, é entender. E você falou, desculpa até te cortar, você falou de perseverança, mas aí eu vejo isso em você, porque você, pastor novo, que iniciou um ministério novo, porém, mesmo assim, você não deixou de caminhar debaixo de um mentor, de alguém para te orientar, te instruir. Mesmo não tendo tanta, vamos falar, experiências boas anteriormente, você poderia, não quero saber de ninguém, estar debaixo de ninguém, cobertura de ninguém, mas você também tem essa perseverança de poder estar debaixo de alguém também te direcionando, né? Alguém também te discipulando, né? Eu acredito que nós não fazemos nada sozinhos. E a caminhada ela fica mais gostosa quando você tem pessoas para celebrar com você e também para passar suas dores. Então, assim, hoje eu tenho muitos mentores. Tem pessoas que você é um deles. Sempre Eu tô aí, sou, eu nem sabia, tá sempre vendo? tô te Nossas ligando amigas, né? aí e tal, porque eu vejo, respeito muito aquilo que você carrega. Tenho outros pastores também que nós temos caminhado juntos e eu acredito nisso. Eu até deixo essa palavra para você. Talvez você tá sofrendo mais porque você quer caminhar sozinho. Top. Eu tô fazendo parte do conselho de pastores lá da nossa cidade, né, de Braslândia. Tem um pastor que tem caminhado comigo desde a transição que eu vivi recentemente. Tenho mais uns 2 ou 3 que se achegaram nessa caminhada e, assim, pessoas experientes, pessoas que já viveram muitas coisas, outros igual você mesmo. Acho que eu sou até mais velho que você, né? Alguns dias. Você é de 87 também? 7. Eu sou de novembro, cara. Então Alguns meses. só Só meses. alguns Então, assim, meses mas aí. assim, eu entendo, voltando ao que nós falamos, maturidade não tá na idade, não tá no Exato, cabelo branco. exato. Mas eu tenho hoje, tem você, tem mais uns 2 mais novos também, tem uns mais experientes. Mas eu acredito que é justamente isso. São ingredientes que não pode faltar para que nós alcançamos sucesso. É perseverança, resiliência e mentores. Top. Eu acredito muito que um bom conselheiro, eu tô lendo um livro do Thiago Brunet, a gente tava lendo esse capítulo falando disso, e ele falou o seguinte, não basta ter conselheiro, tem que saber escolher bem o seu conselheiro. Top. Porque tem conselho, aí ele deu o exemplo lá, já até você pediu só uma frase, né, já virou outro podcast. Ele cita lá o exemplo de Davi, né? Davi, ele teve lá, Abiatar chegou nele, acho que é Abiatar. Vamos matar o rei, ele tá te perseguindo, agora ele tá aí nas nossas mãos, tá dormindo, tá vendo? Eu enfio a espada na cabeça dele e acabou o problema. E ele vai e não segue aquele conselho. Mais à frente, ele ouve um conselho do Senhor, né? Ele chega com os valentes depois de uma guerra de vitória, só que saquearam ali o lugar que eles estavam, levaram suas esposas, seus filhos, levaram tudo e o pessoal queria matar ele. E ele vai, se aconselha com o Senhor, ele faz uma oração, Deus dá uma direção para ele. Então, assim, existem muitas pessoas. E tem pessoas que eu amo, mas hoje não são mais meus conselheiros. Porque para essa estação que eu estou vivendo, não faz mais sentido. Né? Então, eu deixo isso para você, a consideração final é isso. O ministério é lindo, é maravilhoso. Eu amo ser empresário, eu amo fechar negócios, mas eu amo mais estar num ambiente de igreja. Eu amo esse negócio e persevere, seja resiliente, não pare, desafios tem. Ser desacreditado, ninguém botar fé no que você está fazendo, ouvir gente falar sua mensagem é ruim, faz parte. Vai chegar um tempo onde as pessoas vão ter prazer de sentar com você. Show de bola. E hoje eu tenho começado a viver isso, ainda é muito pouco, eu sei que Deus tem muito mais, mas é a perseverança, é a resiliência e ter boas pessoas por perto.
Senhoras e senhores, esse foi o meu nobre amigo Lincoln Soares, de Jesus. Deus possa abençoá-lo aí. Você que nos acompanhou até o final aqui, espero ter feito sentido aí para você. Você possa deixar aí seus comentários, como que foi esse episódio para você, deixar suas perguntas. Logo abaixo também na descrição desse vídeo aqui, vai ter desse episódio, vai ter aqui a descrição do Lincoln, o contato dele também, você quiser aí convidá-lo, quiser conversar com ele também, você vai poder ir. Fala seu arroba aí, Lincoln. Pessoal que queira aí te seguir no Instagram, qual que é? Lincoln_H Soares. Lincoln_H Soares. É isso. Obrigado aí por você ter nos acompanhado. Lincoln, brigadão aí novamente aí pelo seu tempo aqui conosco. Você que nos acompanhou aí, obrigado também. Esse episódio está sendo gravado, né? Que você possa aí fazer esse desfrute. Se fez sentido para você, se você também conhece alguém que precisa receber essa palavra, esses insights, esses ensinamentos, vá lá. Pegue lá o botão compartilhar, lá compartilha com outras pessoas. Aqui no Instagram a gente tem um joinha de positividade. Você possa curtir também isso aí, poder o YouTube poder entregar aí para mais pessoas nosso conteúdo, porque aqui na Notas TV nós crescemos juntos. Obrigado, até o nosso próximo episódio do capítulo aí do Lidera Mais Podcast. Até mais.